Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. Duas horas e 4 minutos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. É com grande prazer que nós estamos aqui para apresentar o nosso programa Diagro em Ação, com a apresentação da equipe de comunicação da Diagro, Ângela Lobato e Suane Lobo. O nosso programa é todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar a Diagro à comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje, com o tema, o uso do CIS-Diagro no registro de agroindústrias, apresentando as principais etapas e desafios. Entre em contato conosco se você tiver perguntas, dúvidas ou sugestões nos nossos canais de comunicação, não é, Sônia? É isso mesmo, Ângela. Boa tarde, nossos ouvintes internautas da Rádio Difusora. É um prazer estar com vocês em mais um programa Diagro em Ação. Acompanhe o trabalho da Diagro pelos nossos canais oficiais, no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook, DiagroAP. Estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá, e você pode mandar suas dúvidas ou contribuições através do nosso WhatsApp 969-8403-5499, repetindo 969-8403-5499. Hoje, com a apresentação do nosso convidado Matheus Monteiro, que é assistente administrativo do DIPOA, bacharel em Direito pela CESUPA e acadêmico do curso de Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, Matheus. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. Esteja à vontade. Boa tarde, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez, e já a minha despedida, né? Que vou ficar um período afastado da Diagro. Me colocaram nessa missão hoje para informar um pouquinho o público sobre o processo de registro junto ao Serviço de Inspeção Estadual. É muito importante a sua participação, Matheus, porque é um dos quesitos mais pedidos nas caravanas sobre a informação de como funciona esse serviço de registro de empresas, né, através da Diagro, que tem como objetivo a legalização do produto, né, que às vezes as famílias procuram e normalmente são as perguntas mais feitas e mais procuradas nas caravanas. E além da ficha técnica do Matheus, acrescentar que ele é o pai do Bento, né? ele é bacharel, ele é acadêmico e também é o marido da Renata e o pai do Bento. Um abraço para o Bento. E, Matheus, vamos... Começando a nossa questão hoje do tema do programa, o que seria o CIS-Diagro e como é que se chegou a esse sistema, né? Sim. O CIS-Diagro é um sistema de gestão de processos, né? Que através do qual a gente faz o processo de registro das agroindústrias no estado. Hoje a gente já consegue abrir o sistema. Dia 16 de setembro nós abrimos o sistema para o público, né? Então as empresas já conseguem lançar os documentos diretos no sistema. Mas quanto à origem do sistema, por que ele foi implantado, nos últimos anos a Diagro vem passando por um processo de adesão e de adequação aos critérios nacionais, né? E essa digitalização dos processos de registro e dos processos dos agricultores em geral na Diagro, ele foi uma exigência do Ministério para que nós aderíssemos a, por exemplo, o CISB, né? Que permite que o produto que é registrado no serviço estadual possa sair do estado e ser exportado para as outras unidades federativas, né?
E foi uma exigência do mapa para que nós conseguíssemos, uma das exigências, né, para que nós conseguíssemos aderir a esse sistema, né? É fundamental, né, a existência desse sistema, porque não só como uma exigência, né, mas ele ajuda muito no processo interno de gestão da Diagro, né? Os processos ficaram muito mais simples de gerir, o contato com o público fica muito mais fácil, porque elimina todo aquele processo burocrático de tramitação de documentos, né? Você protocola ou no protocolo físico ou no protocolo digital, depois manda para o gabinete, do gabinete vai para a diretoria, da diretoria que desce para o núcleo de análise do documento, né? E hoje encurta todo esse trabalho, né? A Diagro é uma instituição pequena e para a gente é muito importante otimizar esse tempo administrativo, né, de tramitação dos documentos. Aí hoje a empresa já lança direto no documento e a gente já analisa o documento direto no sistema, não precisa baixar, imprimir, que também gera uma série de economias, né, financeiras para a Diagro. Mas em resumo, o porquê do sistema ser adotado foram esses motivos, né? Certo, quer dizer que esse foi o principal motivo da implantação, né? Sim. De economizar tempo. Sim. E também as questões de economizar até mesmo papel, né, Matheus? Se a pessoa, no caso, queria lá para dar entrada num processo, ele teria que xerocar, teria que protocolar folha por folha, né? Exatamente. E agora com essa fase de digitalização, já vai tudo para o sistema já digitalizado. Né? Antes era tudo físico, né? A pessoa entregava as xeroxes dos documentos e hoje a gente já tem um arquivo morto lá com os processos antigos. Hoje é tudo digital, a gente nem recebe mais papel nenhum, né? Os processos estão todos digitalizados. Foi um processo longo, difícil, trabalhando sozinho no sistema durante 2 anos e meio. Eu comecei a trabalhar em 2023, né? Acho que março de 2023, e só setembro agora desse ano que eu consegui aprontar o sistema inteiro para abrir para o público e assim uma transformação imediata na gestão dos processos. Se vocês verem os status das empresas, todas regulares, sem dever documento nenhum, né, que isso dá transparência para o processo de registro das empresas, permite que o próprio consumidor tenha mais segurança no consumo, porque é imediato, né? A regularização da empresa. O documento venceu, a empresa já tem que estar com a documentação atualizada no sistema, porque senão o sistema suspende a empresa imediatamente, né? Não tem mais esse tempo de tramitação do documento vencer, aí dá um prazo de 15 dias e a gente sabe que o serviço público tem uma certa morosidade, né? E o sistema já tira até a subjetividade do auditor fiscal, né? Dele dar um prazo ou não e tratar uma empresa diferente da outra, o sistema trata todo mundo igual. Venceu o documento, a empresa está suspensa. Apresentou o documento novo, a empresa está regularizada. Libera, né? E ainda tem a questão de não haver extravio, né? De folhas, né? Que os processos antigos eram por folhas, né? Exatamente. Acontecia bastante de alguém em ir todo lá o serviço desarrumar público, uma pasta, né? O servidor pega, o processo some uma semana até você achar, né, o documento de volta, isso tudo acaba. A plataforma tudo já está tudo ali na mão. Exatamente. Né? Qualquer hora pode ser acessado. E quais são esses documentos, Matheus? Quais são os principais documentos que são exigidos para o registro de uma agroindústria no serviço de inspeção da Diagro? Então, vocês vão me permitir ler aqui, porque os documentos de cabeça eu não lembro. Mas, assim, o processo de registro ele é dividido em fases, né? Você precisa abrir o processo de registro para você poder dar continuidade na abertura na obtenção do seu registro, né? E para dar entrada no processo, você precisa de documentos mínimos ali, que basicamente são documentos de identificação da empresa e do proprietário, né? Por exemplo, uma empresa convencional, né? Você precisa do CNPJ, comprovante de endereço, a inscrição estadual, e basicamente os documentos da empresa são esses, certo?
E o documento do proprietário, novamente, comprovante de endereço, documento de identificação do proprietário. Se for uma empresa MEI, você apresenta o requerimento de empresário na junta, né? Se for uma empresa com 2 sócios, por exemplo, ou mais, você precisa apresentar o contrato social, né? Que é isso que vai identificar que a empresa realmente pertence àquela pessoa, né? Além disso, a gente fornece para o empresário 2 documentos que ele precisa preencher e enviar para a gente, que é o requerimento padrão, ele dizendo o que ele quer, qual é a classificação da empresa, se é uma empresa de polpas de fruta ou uma empresa de pescados, por exemplo, e o termo de compromisso, né? Ele dizendo que ele vai cumprir a legislação, que ele se submete à legislação agroindustrial, né? Que é federal e estadual, que ele vai cumprir aquela legislação. Para a abertura do processo, são basicamente esses documentos, né? Se a empresa já tiver a planta, ela entrega a planta também para análise. E tem a taxa de análise, né? A taxa de abertura de processo, que é de vistoria inicial, que para artesanal é R$ 91,00, se não me falha a memória, e para industrial é R$ 189,00, tá? Para a abertura do processo é basicamente isso. E aí depois vem as outras etapas, que são documentos mais técnicos, né? Que nessa etapa normalmente o empresário já está acompanhado de um responsável técnico, porque são documentos mais complexos, né? Que precisam de um profissional para fazer. Normalmente o produtor, se não for da área, ele não consegue. Principalmente os nossos produtores artesanais, né? Que em regra tem pouca escolaridade, mas tem interesse em buscar a regularização. Nós temos vários casos, né? Principalmente na área de vegetal, que são as indústrias de farinha, de polpa de fruta, que eles buscam a regularização para vender, não só para entrar no supermercado, essas coisas, mas para vender para os programas públicos, né? De aquisição de alimentos, PPA, por exemplo, né? E basicamente do processo de registro, a parte documental é essa. Quer dizer que então, para ele abrir o registro, não é preciso que ele vá com todos os documentos de uma vez, não, né? Só precisa os documentos, basicamente os documentos ele abrir o processo de identificação da empresa e os documentos de identificação do proprietário. Aí ele consegue abrir. Ele consegue abrir. Paga a taxa e o auditor vai fazer a vistoria, né? E nessa vistoria inicial, o auditor vai dizer quais são as adaptações que ele vai precisar fazer, se ele já tiver uma construção, né? Quais as adaptações que ele vai precisar fazer. Se ainda não tiver, faz a vistoria do terreno. E aí, na vistoria do terreno, o auditor vai dizer vai apontar qual é o local mais adequado. Tem questões técnicas que você sabe até muito melhor do que eu, né? Que relacionadas à ventilação do terreno, não pode estar perto de lixão, não pode estar próximo à pocilga de porco, que são questões relacionadas à questão sanitária mesmo do estabelecimento, né? Qual é o órgão responsável pelo registro e fiscalização das agroindústrias no Estado? Pois o sistema brasileiro de inspeção, né, ele é dividido em três esferas, né? A federal, a estadual e a municipal. O federal é através do MAPA, né, que é o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. O estadual é o SI, que é o Serviço de Inspeção Estadual. E o municipal é o Serviço de Inspeção Municipal. Qual é a diferença dos três? É que o municipal, se você registrar, por exemplo, na Prefeitura de Macapá, a mercadoria, o produto que você produz, só pode circular dentro do município de Macapá, né? O estadual pode circular dentro do estado inteiro. E o federal você pode mandar para outros estados ou para outros países, né? Se você aderir ao CIF. Hoje as indústrias de agro já é aderida ao CISB, que permite que as indústrias de pescados registradas na Diagro, elas exportem para as outras unidades federativas. Elas não podem enviar para o exterior, mas é liberado para as outras unidades federativas. Hoje a Diagro só aderiu essa adesão é por classificação, certo? Pescado, frigoríficos, abatedouros no caso, né?
depois passa para a parte vegetal e hoje a Diagro só aderiu até as indústrias de pescados. Se algum produtor tiver interesse em aderir ao CISB de outra classificação, ele pode fazer a solicitação para a Diagro, e a Diagro vai ter que se adaptar e requerer essa equivalência ao mapa, né, para poder cadastrar aquele produtor. Né? Hoje a gente só tem para pescados, mas existe essa possibilidade, né? É um processo um pouquinho demorado, burocrático, mas é possível fazer. E, Matheus, que dificuldade, na tua opinião, os produtores enfrentam dentro desse processo de regularização das indústrias, das agroindústrias? Olha, são duas principais dificuldades. A primeira é financeira, porque normalmente eles constroem os estabelecimentos com recursos próprios. Depois que eles se regularizam, que eles vão conseguir ter acesso a créditos bancários, né? Não tem hoje nenhuma política pública que abarque esses produtores que estão tentando se regularizar, né? Principalmente os artesanais, que são bem pequenos, começam com recurso próprio mesmo e com muita dificuldade, né? A gente tem vários exemplos disso, de processos que por questões financeiras se alongaram 2, 3 anos para o produtor conseguir se regularizar, né? Seria muito bom se houvesse uma política pública que contemplasse esses produtores rurais artesanais, né? Com algum programa de financiamento, por exemplo, pela FAP, né? Isso facilitaria muito e eu tenho certeza que aumentaria muito a quantidade de empresas registradas no estado, né? Me perdoa, qual foi o outro ponto aqui? Não, é isso que eu ia te perguntar também, porque sim. semana passada a gente teve um programa com a presidente da OCB, né? Uhum. E ela falando das vantagens do produtor ser cooperado, né? E aí, o complemento dessa pergunta que eu te fiz, com relação às dificuldades que o produtor enfrenta, na opinião de vocês, da Diagro, ou a tua pessoal, de que forma as cooperativas podem auxiliar esse produtor que tem dificuldades financeiras? E qual foi a outra que você falou, na questão a questão técnica. Técnica, né? De acesso ao RT, né, que é o responsável técnico. Exatamente. São 2 pontos principais, assim, né? A primeira parte é essa financeira, que atrasa muito o processo, e a outra é a parte técnica, né? Porque a segunda etapa são documentos técnicos, manual de boas práticas de fabricação, programa de autocontrole, né, que precisam de um acompanhamento de um profissional técnico mesmo, porque são documentos muito rebuscados, né, que um agricultor artesanal, por exemplo, não consegue elaborar, né? E essa é a segunda dificuldade, né? Hoje tem o acompanhamento do RURAP, né, das indústrias para indústrias artesanais, familiares, né? Mas ainda precisa de melhorias através do GT, agroindústria, né? Mas precisa de melhorias, né? Fica até a sugestão de o GT ter um profissional, né, que fique permanentemente e exclusivamente responsável por essas indústrias, né, trabalhando como RT mesmo, porque eles realmente precisam direcionado, né? Direcionado, exclusivo para tratar. Acho que nós temos 5 ou 6 hoje indústrias atendidas pelo GT, lá registradas na Diagro. Só que acaba que quem é o RT responsável é o extensionista da região. Né? E ele acumula as funções de extensionista dele, né? E de responsável técnico. E acaba que é um servidor para tratar de tudo e acaba que, novamente, atrasa às vezes o processo de registro do produto, da agroindústria, por causa do acúmulo de trabalho do servidor, né? E a questão da cooperativa, né? Qual é o reflexo delas no produtor, assim, diretamente? Existe alguma eficiência quando ela entra? Ou existe diferença? Existe diferença em termos de escala, né? Pois é, estou falando na visão da Diagro, porque a presidente da OCB veio semana passada, deu o depoimento dela em relação
a todas aquelas alavancas que se consegue através da cooperativa. Pois é, hoje aqui no estado a gente não tem nenhuma cooperativa registrada na Diagro, né? Nenhuma agroindústria, nem industrial, nem artesanal, nenhuma é cooperativa. Tem duas associações, tem a Bioaçaí, né, que iniciou, mas ainda não finalizou o processo de registro. Registraram a indústria, mas não registraram, para goma, mas não registraram o produto, né? Qual é a nossa percepção, principalmente a minha percepção, que trabalho com o processo de registro diretamente, né? Eles têm muita dificuldade de organização. Eu acho que o que falta para as cooperativas, para elas alçarem esse patamar de cooperativas regulares, principalmente a profissionalização dessas cooperativas, né? Elas precisam urgentemente se profissionalizar, de qualificação, porque algumas delas têm uma escala até grande, produzem muito, mas eles não têm uma qualificação administrativa que permita que eles consigam fazer essa regularização, né? Justamente também por causa dessa questão da escolaridade, né? Porque as nossas comunidades ainda são muito carentes de estrutura e de educação profissionalizante no campo, né? O Estado precisa fazer esse trabalho. Eles têm muito interesse, muitas procuram, mas poucas conseguem finalizar o registro na indústria, na Diagro, né? Certo. Quais os critérios sanitários devem ser atendidos pela agroindústria para obter o registro no CIE? A Ângela vai me ajudar. Já são critérios mais técnicos, a minha área é jurídica, não é agronomia para cuidar da parte vegetal, nem veterinária, né? O que é necessário hoje é que a agroindústria atenda à legislação pertinente, né? E essa legislação pertinente é muito ampla, vai variar de produto para produto, né? E de classificação para classificação. A legislação e as exigências para um abatedouro de carne, por exemplo, de gado, é diferente da legislação de ovos e de queijo. Por exemplo, laticínio, cada produto derivado de laticínio é uma legislação diferente, né? Para queijo é uma, e para queijo tem várias classificações dentro de queijo, e para leite é outra, tem leite desnatado, leite in natura, e é muito abrangente, muito mesmo, é uma parte bem chata. Inclusive eu não gosto de fazer, mas faço, né? E depende de cada produto, realmente, é muito específico, né? É uma área, assim, eu estudei direito, não só me formei, mas fiz outras especializações, mas é algo que eu nunca sonhei em trabalhar na minha vida. Eu fui aprender lá quando eu entrei na Diagro, né? Aos trancos e barrancos. Porque realmente é difícil até você achar curso, né, Ângela? Para tratar como estás falando, porque são diversos produtos. Cada produto tem a sua legislação, né? E mesmo assim, elas quase que o tempo todo estão sendo atualizadas, né? Pela legislação mesmo, né? Então, vem as portarias, vem as instruções normativas, né? Vem a legislação mesmo. Então, o tempo todo tem que estar se revisando esses conceitos, porque eles são... Como eles são baseados na ciência, né? Eles vão modificando os conceitos e vai modificando também as exigências de cada produto, né? E, no caso, quem tiver interessado pode achar essas legislações aonde, Matheus? Olha, são vários órgãos que emitem essas legislações, né? Que emanam, que são órgãos que produzem essa legislação, né? A Diagro é uma, né? O Ministério da Agricultura, através do Serviço de Inspeção Federal, né? A Anvisa também regulamenta principalmente a parte de produtos industriais que levam condimentos, conservantes, né? Tem uma série de parâmetros técnicos que essas
essas agroindústrias têm que observar nesses condimentos que elas colocam nos produtos, né, que elas registram com a gente. E no caso, no próprio site da Diagro existe sim. algum banco, né, de legislações, né? Todas esses órgãos que eu falei, o MAPA, a Anvisa, o Ministério da Saúde, a Diagro, eles têm site. No site sempre tem um campo lá que é um campo pertinente à legislação, né? Que é público, são portarias, instruções normativas que todo mundo pode consultar. E são periodicamente atualizados. É uma parte que a gente às vezes até se surpreende. Isso, nesse ponto, os responsáveis técnicos até nos ajudam também, porque, por exemplo, no meu setor sou eu e a Walterli, né, que já participou aqui anteriormente, e ela cuida do registro de rótulos e eu cuido do registro das empresas, e às vezes são muitas empresas para 2 pessoas, e às vezes a gente se surpreende que atualizou uma coisa e a gente ainda não viu, aí o RT vem com o rótulo, por exemplo, com a legislação atualizada, e a gente não tinha se atentado ainda, ele já vem e diz, não, tá errado. Não, tá certo, já saiu outra legislação. Acontece às vezes, né? Porque às vezes saiu no mês anterior e a gente não analisou nenhum produto daquela classificação de ovos, por exemplo. Aí a gente ainda não percebeu, né? Como a Ângela falou, o tempo inteiro está se atualizando, porque é comércio, né? A gente regulamenta comércio e aí a indústria está o tempo todo se atualizando, se modernizando para atender às necessidades do público, e a gente tem que estar acompanhando, né? Ainda tem a FDA ainda, né? Que é o internacional, sim, né? O órgão internacional. Sim. Que o FDA, ele tem um Códex Alimentários, que é uma reunião de pessoas estudiosos do mundo inteiro, que fazem periodicamente reuniões de classificações de produtos, os produtos que fazem parte da conservação, corantes, etc. E o Códex Alimentários, ele faz essas atualizações, joga para o internacional, e aí cada país vai aceitando, acatando ou não essas modificações. Na verdade, esse sistema de inspeção agroindustrial, né, de alimentos, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Justamente para fazer esse monitoramento, e os outros países foram acompanhando, né? A Diagro, eu sempre digo, que são os olhos do consumidor dentro da indústria, né? O consumidor não consegue ver como uma polpa de fruta é processada, como o pescado está sendo processado, se as condições são adequadas, e o trabalho da Diagro é esse, é substituir o consumidor dentro da indústria, né? Para avaliar se as condições, né, sanitárias são adequadas. É diferente de, por exemplo, uma batedeira de açaí, que o consumidor vai lá e vê como está sendo processado aquele açaí, e se aquilo ali está aceitável para o consumo dele, né? Dentro de uma indústria ele não consegue fazer isso, e o nosso trabalho é esse, nós somos os olhos do consumidor dentro da indústria. Então vamos agora chamar o nosso intervalo. Esta é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Ei, tá rolando o feirão do cliente da CK. Te puxa logo pra cá e aproveita. Paguem até 18 vezes sem juros. Vai ficar aquela parcelinha que a gente gosta. Refrigerador 240 litros, 129 mensais. Freezer 100 litros, 109 mensais. Cama Box Casal Ortobon, 129 mensais. Smart TV 43 polegadas, 99 mensais. Tem cashback em todas as compras e mais. Compre e concorra a 39 mega prêmios. Feirão do cliente da CK. O melhor festival de todos os tempos. 31º Festival do Abacaxi. Nos dias 3, 4 e 5 de outubro, a terra do abacaxi se torna palco dos maiores shows. Carreta L Magalhães. Baile do Patrese. Super Pop. Marcinho Sensação. Felipe Amorim. Eu pena que não é meu caso. Tirulipa. E o capa vai endoidar. Ei, Pablo. Desculpa aí,
Muita música, cultura, shows nacionais, artistas regionais, geração de rendas e fortalecendo a economia local. Não fique de fora desse grande festival que já é tradição do nosso povo. Para o maior e melhor festival de todos os tempos. Prefeitura de Porto Grande. Um novo tempo, uma nova história. Você sabia que a sua empresa é parceira da Estácio? Isso mesmo. Através dessa parceria você tem acesso à graduação, pós-graduação com descontos exclusivos. Aqui você tem aulas presenciais e digitais, com a flexibilidade que você precisa, garantindo a melhor estrutura e qualidade de ensino, para que você conquiste o teu tão sonhado diploma. Vem conhecer um pouquinho mais dos nossos laboratórios. Além disso, você tem acesso ao serviço escola de psicologia e atendimento jurídico. E aí, gostou? Aproveite as vantagens e venha fazer parte da maior instituição de ensino superior. Você não pode ficar de fora dessa. Para mais informações, entre em contato no nosso número 96 98801 1051. O Centro de Atendimento à Mulher e à Família Camuf faz acolhimento de mulheres e famílias que vivem no contexto de violência. Telefone do Camuf de Santana, 98402-0521. Macapá, 98402-5037. O MDB trabalha para transformar a vida das pessoas, colocando em ação políticas que fazem a diferença na vida de todos os amapaenses. Na habitação, o nosso trabalho gera resultados concretos. Já entregamos centenas de moradias, garantindo dignidade e qualidade de vida para as famílias do nosso estado. E seguimos firmes no compromisso de investir em projetos que importam, gerando oportunidades e melhorando a vida de quem mais precisa. MDB, do presente ao futuro, sempre ao lado do povo amapaense. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Reis Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. Cante junto com a gente. Ela sabe que é um erro, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Essa é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. Diagro News, conectando você ao agro. 2h36. Atenção, produtor de Laranjal do Jari. A Unidade Local de Sanidade Agropecuária está em novo endereço. Agora, os atendimentos acontecem na sala localizada no prédio do Rurap, na rua Rio Jari, número 1182, em frente ao INSS. Produtor rural, atenção! A partir de amanhã, 1º de outubro, começa a campanha de atualização cadastral da Diagro. Até o dia 15 de novembro, todos os criadores devem atualizar o cadastro de suas propriedades com as suas informações de seus animais, sejam eles bovinos, bubalinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, aves, abelhas, peixes e demais animais de interesse à pecuária mapaense. Procure o escritório da Diagro mais próximo e atualize seu cadastro. É obrigatório a atualização cadastral de 1º de outubro a 15 de novembro de cada ano. E não esqueça, a vacinação contra a brucelose continua. Lembre-se também que você pode vacinar seus animais contra a raiva. Ajude-nos a desenvolver a pecuária no Amapá. No dia 3 de outubro, acontece o workshop Práticas de Manejo Sustentável na Avicultura no Sebrae Amapá, no Espaço do Conhecimento. O evento vai reunir Diagro, SDR, Embrapa, Sebrae e produtores rurais que irão compartilhar suas experiências.
O evento acontece das 8 às 13 horas. A Diagro ministrará a palestra sobre a atuação da defesa agropecuária na avicultura. Estamos de volta agora com o programa, com o nosso convidado, Matheus Monteiro, que faz parte do DIPOA, não é isso, Matheus? Exatamente. E, Matheus, como é que é realizado o processo de vistoria para a aprovação da agroindústria no CIE, o Serviço de Inspeção? Pois é, existem minimamente, durante o processo de registro, 3 vistorias, né? A primeira, no mínimo são 2, né? A primeira é a vistoria inicial, que é o primeiro contato da Diagro com o estabelecimento que está almejando o registro, né? E aí isso pode ser uma vistoria do local que já tenha uma construção, já haja um estabelecimento lá, e nesse caso vai ser feito um laudo apontando quais as necessidades de adaptação daquele estabelecimento pré-construído para se adequar às normas sanitárias, né? Ou pode haver, se não houver nada construído, a vistoria de terreno, como eu falei anteriormente, né? Durante o processo, foi feita a vistoria inicial, o auditor vai emitir um laudo apontando essas adequações, né? E depois disso, o produtor fica autorizado a fazer essas adaptações ou a construção, se for o caso. Durante esse processo de construção, ele pode requerer vistorias de acompanhamento, né? Se ele tiver alguma dúvida durante o processo de construção em relação ao que ele está fazendo lá ou algum material que ele pretende usar, ele requer o auditor novamente, vai lá, faz o acompanhamento e emite o parecer, né, apontando o que ele pode fazer, se o que ele quer fazer está adequado ou não à legislação. Estando, ele continua, não estando, ele vai ter que readequar o projeto dele. E posteriormente, quando ele finaliza essa construção, é realizada a vistoria final, né? Ele paga novamente uma taxa de vistoria final e é feita, se o estabelecimento estiver nos padrões adequados, ele recebe o laudo final e é emitido o título de registro, né? Repete a pergunta, Ângela, por favor, que eu acabei me perdendo. Não, é só por essa questão, né? Quais são esses processos de vistoria, né? Como é que é realizado, né? E aí você está falando que são as visitas dos técnicos, né? Do auditor. Sim. E eles verificam se for o terreno, sugerem que seja construído de acordo com o objetivo da empresa, que a empresa quer, não é isso? Sim. E aí, se caso ele tiver algo construído, aí, se necessário, o auditor pede as adequações. Exatamente, certo? Sim. E são esses 2 processos. Aí, quantas fases? Isso é rápido? Isso demora? Isso depende de cada caso. Já teve agroindústria que registrou em 2 meses, 3 meses, né? E teve agroindústria que demorou 5 anos, 3 anos, né? Depende muito mais do produtor do que da gente, né? Porque, como eu falei anteriormente, envolve questões financeiras, técnicas, né? No caso, isso aí seria a próxima pergunta, né? Isso mesmo. Porque não é só essa fase de ter a parte da aprovação do projeto, né? Tem algum período, assim, de cada fase? É exatamente o que eu acabei de dizer, né? Não tem como determinar um período, né? Porque esse ponto não depende da Diagro. A gente está à disposição. Normalmente, quando o agricultor requer uma vistoria para registrar um estabelecimento, em 15 dias, no máximo, a gente já está realizando a vistoria, né? Mas, por exemplo, se você já tem um estabelecimento construído, existem empresas que arrendam estabelecimentos que já estão já tiveram anteriormente registro, alugam aquela estrutura, requerem o registro e faz adaptações pequenas, né? Que às vezes a legislação mudou e aí precisa mudar um material, por exemplo, um material de polietileno por um material de alumínio.
né? E aí são adequações pequenas que você consegue realizar em pouco tempo. Nesse caso é muito rápido, né? Ou então quando o produtor se propõe a fazer e ele já tem aquela previsão orçamentária ali, aquele dinheiro guardado, ele recebendo o laudo, ele já faz, constrói, em 2, 3 meses ele registra. Mas se o produtor é pequeno e vai construir com dinheiro próprio, que ele vai angariando com o tempo, ele vai demorar 2, 3 anos. Isso depende de cada produtor, depende de cada caso, né? Não tem como dar um prazo determinado. E quais os produtos, Matheus, que podem ser registrados e fiscalizados pelo CIE da Diagro? A Diagro registra produtos de origem animal e vegetal, né? Comestíveis. Por exemplo, polpa de fruta, derivados da farinha de mandioca. Recentemente, até o ano passado, a gente basicamente só tinha registro de farinha, né? Agora a gente já tem registro de farinha em uma indústria de tucupi. Já tem outras indústrias de tucupi, por exemplo, né? A gente registrou tucupi preto, e a gente está preparando a legislação para registrar um molho de tucupi, né? Polpas de frutas, pescado, já da área animal, pescado, ovos. Sempre tem produtores que procuram a gente para registrar, por exemplo, charcuteria, né? Pescado, enfim. Mel, né? Mel também. Uma infinidade de produtos comestíveis. Laticínios, laticínios, o que vocês têm registrado? Olha, bastante coisa. Tem iogurte, leite. Não, leite a gente não tem, perdão. Iogurte, queijo, doce de leite, vários queijos temperados. Tem uma indústria lá no Laranjal do Jari que registrou, se me falha a memória, ano passado, que tem queijos maravilhosos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar. Queijo recheado com goiabada. É Ouro Branco? A Ouro Branco, exatamente. Queijo recheado, inclusive um abraço para a Lilian. Ontem estava mandando mensagem. Queijo com goiabada, que é uma delícia, né? Ela tem iogurtes. Eu acho muito interessante os iogurtes dela, que são iogurtes com sabores regionais, que a gente quase não vê, né? Tem de muruci, abacaxi, taperebá. Tem os clássicos, né? Morango, ameixa. Mas os produtos dela são excelentes. Assim, é uma indústria que tem um potencial gigantesco de crescimento. Existe alguma exigência específica quanto à rotulagem dos produtos da agroindústria registradas no CIE? Imensas especificidades. É a parte que, assim, em termos documentais, elas mais demoram, porque a rotulagem é muito técnica, né? Muito técnica mesmo. E até acham que a gente é chato, mas não é, porque são muitos detalhes e é normal, as pessoas esquecem, deixam passar um detalhe aqui. Mas deixando bem claro que a exigência é da legislação, é da legislação, né? Não é da sim. Diagro, a gente não tira não nada. Não saiu da cabeça do Matheus nem da Valderli, né? Não são as vozes das nossas cabeças, né? São exigências legais que novamente, né? Mudam o tempo inteiro. E às vezes a gente até estabelece um período para renovação geral dos rótulos, né? Normalmente ocorre de 2 em 2 anos, porque as mudanças vão acumulando e aí fica pesado para o agricultor também mudar o tempo inteiro a rotulagem dele. Então a gente acumula e deixa ali de 2 em 2 anos, a gente faz todas as adaptações, né? Obviamente, se ele vai registrando produtos novos, ele já tem que estar adequado, mas periodicamente precisa ver se tiver tudo ok, não renova nada, mas periodicamente precisa ver essa renovação, porque e novamente, né, cada produto para rotulagem tem uma exigência diferente, né, que exige muita atenção. A Val, lá no setor, a Val que cuida de rotulagem, né, e é um serviço muito minucioso, muito chato, que ela vai para o céu de elevador. Porque não é só
A embalagem, a cor, a letra, não, isso é de menos, né? Dados nutricionais. Exatamente. Não, e tudo tem padrão. Tem padrão de tamanho de letra, o formato. Na tabela nutricional tem que ter os itens exigidos de cada produto, as medidas domésticas, não é isso, né? Mesmo que tenha gramatura, tem X gramas de tal coisa por gramas de produto. Não, é a cada 100 gramas, né? Mas aí tem também a exigência de medidas domésticas, assim, uma colher de sopa, né? É máximo dentro de uma quantidade, uma medida doméstica que a pessoa, mesmo sem entender de química, ela tenha condições de calcular, né? Essas medidas domésticas são aquela parte da tabela nutricional que diz, a cada 100 gramas tem 20 gramas de proteína, por exemplo. Entendeu? Que auxiliam na medida da... Auxiliam na interpretação, na verdade, a interpretação da tabela, né, nutricional. Por exemplo, recentemente teve uma empresa que ela está registrando ovos com a gente, né? E aí o processo dela demorou, uma empresa pequena, e ela deu entrada no processo de rotulagem. A legislação ainda aceitava ovos pequenos, né? Aí no meio do caminho a legislação mudou, agora só médio, de médio para frente, médio, grande, jumbo, extra jumbo, né? E aí ela teve que tirar a rotulagem, retirar o registro da rotulagem dela, né, de ovos pequenos, porque a legislação mudou, né? Ainda bem que ela não tinha comercializado ainda, né? Porque se houvesse, ela teria um certo prejuízo, né? Teria que se adaptar. E quais são as principais obrigações legais que a agroindústria deve cumprir após obter o registro, Matheus? Olha, com o advento do SIGAgro, né, que é o sistema que a gente atualmente usa, como eu falei, a empresa atrasou um documento, a empresa tem o registro imediatamente automaticamente suspenso. Venceu hoje, amanhã está suspenso, né? Ela precisa estar atenta aos documentos que tem, a parte documental, né? Ela precisa estar atenta aos documentos que têm vencimento, que, se não me falha a memória, são 4 documentos. O relatório mensal de produção, que esse relatório mensal de produção permite o rastreio dos lotes de produção. Por exemplo, que Deus nos livre, mas uma indústria de pescados tem uma contaminação química em um lote de pescado. Ele precisa saber para onde o lote que foi contaminado, para onde esse lote foi, para ele fazer o recall. Ele precisa fazer o recolhimento desse produto, né? E isso, o controle mensal de produção permite isso. Ele diz o dia que foi processado, o dia que o produto que a matéria-prima deu entrada na agroindústria, o dia que foi processado, o dia que foi expedido, para onde foi expedido, né? É um documento extremamente importante, né? Porque a gente teve, não aqui no estado, né? Mas não sei se vocês lembram daquele caso das cervejas em Minas Gerais, né? Não lembro o nome da cerveja. Que o pessoal bebeu, ela estava com uma alteração. Exatamente, né, houve um vazamento sódio, né? Como é? Na retrolavagem, né? Na retrolavagem do tanque e contaminou a agroindústria. Teve gente que morreu, teve gente que ficou em estado vegetativo, né? Para vocês entenderem o quanto é importante o papel do responsável técnico dentro da indústria e o papel da inspeção agroindustrial dentro dos estabelecimentos, né? É que, na verdade, a questão por exemplo, que está falando do lote, é como se fosse a identidade, né, do produto, que assim como o humano tem a identidade dele, que diz de onde ele nasceu, o dia, a hora, qual é o livro que ele está registrado, assim é a configuração do lote de um produto, né? Exatamente. Ele diz o dia que ele foi processado, através desse dia ele sabe da onde veio a matéria-prima que ele foi obtido, e também com a identificação do lote, na rastreabilidade eu posso saber para onde eu mandei, né? Então esse registro ele é importante, né? Para acompanhar toda a vida do produto, né? Até o consumidor. Até para a economia do produtor, porque se ele não consegue identificar, ele vai ter que recolher toda a mercadoria. Se a contaminação foi em um lote específico, né, o prejuízo dele é muito maior, porque ele vai conseguir provar que aquele lote está naquele local, ele recolhe só aquilo, né? Se ele não consegue, ele tem que recolher tudo. E o prejuízo é muito maior, né? Sim.
E quais as penalidades podem ser aplicadas em caso de irregularidades constatadas na agroindústria registrada no CIE? Eu não entendi. Repete, por favor. Quais penalidades podem ser aplicadas em caso de irregularidade? Tá. Olha, são diversas penalidades, né? Uma advertência, uma notificação, né? Uma advertência através de notificação, multa, suspensão e até cancelamento do registro na agroindústria. Nós já tivemos que é casos... a maior sanção, né? Que é a maior sanção. Se for um caso de, por exemplo, uma falsificação de produto ou como é que diz? Uma adulteração daquele produto, né, para lesar o consumidor. Isso tudo pode levar ao cancelamento. Um tempo atrás a empresa usou, né, de má fé, com o nome da indústria, um rótulo que eles já tinham registrado o produto e inventaram um rótulo para outro produto. Eles usaram, no caso, o carimbo, né, de registro, o selo da Diagro, com o número de um registro de um produto, eles usarem outro produto, né? Não era registrado. Isso, assim, além das penalidades administrativas, que são essas, de cancelamento, multa, nesse caso é uma lesão ao consumidor, é crime, você responde penalmente. No caso, a empresária hoje responde criminalmente, né? Foi a maior sanção que que nós aplicamos, foi o cancelamento de uma agroindústria. Mas já houve casos de empresa que já teve registro e cancelou o registro, e depois de um tempo nós descobrimos que ela continuava produzindo com o selo da Diagro, com o registro dela cancelado, né? A pedido, se não me engano, na época, né? Ou ela não renovou, algo assim. E aí ela continuou emitindo, produzindo, e com o selo da Diagro, e o proprietário foi preso, né? Foi preso em flagrante. Também é uma sanção, né? Nesse caso criminal não foi da Diagro, né? Nesse caso foi uma ação em conjunto com a Delegacia do Consumidor, né? E foi constatado isso em um supermercado na zona oeste da cidade. E eles encaminharam criminalmente, né? Esse também responde criminalmente. São questões bem sérias, né? Porque não envolve só a Diagro. Não são só questões burocráticas, administrativas. De fiscalização como um todo. Né? Exatamente. E o que a Diagro oferece para as agroindústrias em relação a orientações ou treinamentos, Matheus? Olha, regularmente a gente faz, né? Eu já ministrei, acho que uns 2 ou 3 cursos para responsáveis técnicos, até para as prefeituras. Antes de eu sair do meu processo de adoecimento ano passado, nós oferecemos, acho que tu até participou, né, Angela? Um workshop, por exemplo, para as prefeituras. Foi um sobre o serviço para os que iam atuar numa prefeitura, isso, né? Nos serviços de inspeção municipais. E foi um workshop, acho que de 4 ou 5 dias, 8 horas por dia, né, que nós trabalhamos intensamente para orientar esses. E hoje alguns até atuam como RT, como responsáveis técnicos, né? Porque foi um treinamento teórico e prático. Nós levamos eles na agroindústria, mostramos como é o processo de inspeção, os documentos que são emitidos. Eu, no meu caso, ensinei toda a parte jurídica da legislação que eles precisam constituir, né, para abrir um serviço de inspeção municipal, né, para implantar um serviço de inspeção municipal, os documentos, todo o processo administrativo, e também a parte técnica, né, de prática do ato da inspeção nos estabelecimentos, né? Isso, e vamos agora aos nossos agradecimentos, né, Sônia? A nossa audiência. Isso, mandar um abraço aos nossos seguidores, o Romeu Brito, a Suzy Oliveira, a Carla Carvalho, ao Cides Calazan. Mandar também um abraço para o seu Raimundo, a dona Lucinilda, para o seu Paulão, que nos trouxe aqui hoje para a Rádio Difusora. E um abraço para o Bento e para a Renata. Para Renato, para o Hugo. Para o Hugo também.
E um abraço hoje especial para o meu irmão que está fazendo aniversário lá em Belém do Pará. Parabéns. Mandar um abraço pro meu chefe, puxar um saco aqui. Um abraço para a equipe do Dipoa, né? Pro Dipoa. Dipoa. A Val, o Donei, Selminha, todo mundo, o Olivan. Isso, e um abraço especial para a equipe do DDA, a qual eu faço parte. A Kelly, Dani Fernandes, Dani Rodrigues, Melissa, Rommel e Kelma, né? Que a Kelma está de férias, mas ela está sempre aqui com a gente também. Então vou puxar sardinha pro meu setor também, tá? Mandar um abraço pro meu chefe, Márcio Soeiro, um abraço aí também. E é pra isso. Suzy, né? Pra Suzy, mas a Suzy já estava aqui. Ela já ganha outro abraço, então. Outro abraço, Suzy. Então, até o próximo programa. Nos vemos na próxima terça-feira. Tchau, tchau.